Agora, quando os mensageiros de Deus, verdadeiros mensageiros, vinham para a Terra para interagir com a população, foi o caso de Jesus Cristo na época, o que acontecia? Era perseguido, era morto, era atacado, era visto como aquele que veio para ameaçar o sistema, né? Todos eles ameaçaram o sistema, todos eles vieram para desestruturar o poder desses caras que estão aqui até hoje. Então, passaram-se alguns anos, por exemplo, na época de Cristo, 300 anos depois que ele foi embora, né? Vamos dizer, ele voltou à vida, passou pela ressurreição, tudo aquilo foi real após a crucificação. E os próprios caras, os romanos, que perseguiram ele, mataram ele, perseguiram todo mundo que estava junto com ele, depois de 300 anos, se converteram a ele e construíram e criaram a Igreja Católica, justamente para dizer que tudo aquilo era verdade. Eles alteraram toda a história, manipularam os textos, né? Compilaram a Bíblia de uma maneira que ficasse pelo interesse deles para doutrinar a população com um cunho de poder político, social, religioso. Foi isso que aconteceu. Agora, a história não foi bem aquela. Ele existiu, mas a história foi adulterada, né? Até hoje a gente não sabe de fato quem ele era, o que ele fez e o que significou tudo aquilo. Ô, Rafael, e em relação à morte, como que você vê a morte? A gente vai lá, morre, nosso corpo vai para debaixo da terra, ou queimado, enfim, e o nosso espírito? Você acredita que ele tem uma reencarnação, ele vai para alguma outra dimensão? Como que você Sim. vê isso? Segundo as informações que nós recebemos deles também, né? Eles confirmaram de fato a existência do mundo espiritual, que não é uma dimensão superior, não é. Quando a gente fala de dimensão superior, nós estamos falando de mundos mais evoluídos, tá? E o mundo espiritual é uma realidade paralela nossa aqui na Terra mesmo. Existe uma região, inclusive, onde nós vamos após a morte. Dependendo do nosso nível de consciência, de evolução, de vibração, como nós estamos, né? A nossa própria frequência, dependendo do nosso padrão mental, nos leva para um local e lá vamos viver após a morte. A religião fala céu e inferno, né? Na verdade não existe isso, céu e inferno, existem níveis de consciência, tá? Após a morte, você vai se encontrar num local vivo ainda, seu espírito continua vivo, seu corpo fica, né? Mas você continua vivo, consciente de quem você é. Mas você não consegue mais ficar aqui vivendo a vida normal. Você vai ter que ser levado a uma outra frequência, uma outra realidade que existe paralelamente a nós aqui, que é o mundo espiritual. E alguns ficam meio perdidos ainda, meio em sofrimento, né? Meio inconscientes do que está acontecendo com eles. Eles recebem ajuda depois de um tempo, eles são levados. Muito o que o Chico Xavier explicou é verdade mesmo. Aquela parte lá, né? Do mundo espiritual, do André Luiz, né? Nos livros que ele escreveu, é bem aquilo mesmo. E existe a reencarnação. A gente tem que voltar para cá, reconstituir um corpo novo e continuar a nossa evolução aqui na Terra. A gente não fica eternamente lá no mundo espiritual. O mundo espiritual é apenas um intervalo entre a vida e a morte, né? Para uma nova vida aqui na Terra. Porque a evolução, ela se dá em vida. Ela não acontece em espírito. Ela se dá em corpo. Entende? Então nós só vamos um dia conseguir evoluir realmente espiritual e dimensionalmente com o corpo físico. Isso que Jesus Cristo ensinou, inclusive, na época, né? Por isso que ele não morreu. Ele mostrou o caminho da vida eterna, que muitos interpretam hoje como o arrebatamento, a salvação em Cristo. Na verdade, era um desenvolvimento, era um caminho que todo ser humano pode realizar, independente da sua crença. Ele pode trabalhar um caminho de evolução no qual ele chegue num ponto que ele consiga transcender essa vida material, indo para outra dimensão, sem passar pela morte. A morte é um intervalo, vamos dizer assim. É um período que a gente tem para reconstituir nosso corpo e nascer de novo. E isso eles confirmaram para nós. A reencarnação existe realmente. E a gente, então, a gente morre, dependendo da pessoa, fica mais tempo nesse espaço, dependendo da consciência, menos tempo, e a gente volta como seres humanos, ou a gente pode Isso. voltar como um cachorro, Não. como um gato, como? Seres humanos. A gente não Seres humanos. regride, Não.
Sempre fomos humanos, sempre seremos seres humanos em evolução aqui na Terra, né? Não há essa mudança de reino, tá? Isso é um equívoco, eles falaram. Cada reino tem a sua linha evolutiva. Os animais também reencarnam, mas dentro da linha da espécie animal. Nós humanos temos nosso espírito humano. Nós somos seres humanos, né? Somos criados por Deus. Deus criou várias linhas evolutivas, vamos dizer, vários reinos, né, da natureza. Mineral, elemental, vegetal, animal, humano, super-humano. O reino super-humano seria o reino angélico, os anjos, os seres dimensionais que nós chamamos, né? E nós podemos evoluir para nos tornarmos super-humanos. E esse é um outro ponto interessante, que os controladores do mundo também nos escondem, não deixam a gente desenvolver, que é o nosso potencial paranormal. Nós temos poderes, cara, mentais a desenvolver. Nós temos habilidades, a gente pode fazer coisas absurdas. Se a gente descobrir a técnica, o treinamento, o desenvolvimento para desenvolver essas habilidades. E eles não querem que a gente descubra isso, porque senão a gente vai ficar super poderoso aqui, né? Um monte de X-Men, um monte de super-herói aqui na Terra, e eles não querem isso. Não querem deixar a gente evoluir. Querem que a gente continue na ignorância, né? Então, isso também é Essas real. habilidades são tipo telepatia, levitação. Você acha que isso é possível à Sim, base de treino, conseguir sim, esses fenômenos que o pessoal fala? sim, sim. Totalmente possível. Eu mesmo já tive experiências, eu mesmo já fiz treinamentos, né? De materialização, de teletransporte, telepatia, muita coisa. Eu já vivenciei, já pude presenciar, tá? É real mesmo. Rafael, voltando um pouquinho para astronomia. Uhum. O mundo tradicional, como a gente conhece, resumidamente, são planetas esféricos que fazem o movimento de rotação e de translação em cima do Sol, que o Sol é estático. Por isso que no planeta Terra se define dia e noite através do movimento de rotação, isso falando da astronomia tradicional. E a transição dão as 4 estações do ano. Como que você vê o dia e a noite, como que ele é formado, e as estações do ano? Na verdade, a Terra está parada. É um modelo geocêntrico, né? Ela é estacionária. Ela não faz movimento de giro, ela não está fazendo translação ao redor do Sol, nada disso. O que acontece? O Sol, por ele fazer parte da Terra, é ele que se movimenta sobre a plataforma. Imagina o seguinte, como se fosse uma luz mesmo, uma, uma iluminação que a Terra tem. Ele é muito pequeno em comparação à Terra, não é grande como a gente pensa. Ele está bem próximo aqui, bem pertinho. E ele, imagina uma superfície, imagina uma lanterna acesa aqui, você vai girando ela em cima da plataforma, vai iluminando a região onde ele passa. E ele tem um ciclo, né, no seu movimento, que chamamos de analema solar, que é o percurso que ele faz sobre a Terra durante 24 horas. Ele faz todo o movimento dele, não é um círculo sobre a Terra, ele faz uma espécie de um 8, assim. Ele faz um giro, vai e volta, né? E ele vai iluminando toda a região onde ele vai passando. Quando ele se afasta de uma região, vai ficando à noite, porque ele não ilumina mais aquela região, porque ele está muito perto da Terra. Então ele só ilumina onde ele está passando. E isso explica o dia e a noite. As estações do ano variam devido à altitude que ele fica em relação à plataforma da Terra e também o seu movimento. Ele se afasta um pouco nos trópicos, né? Ele muda um pouco o percurso dele. E isso altera as estações do ano. Agora, a Terra também tem um suave bamboleio, assim. Apesar dela estar parada, né? É como se fosse um barquinho no mar, ancorado, assim. Parado, só que ele tem um movimento que as ondas balançam ele. Então, a gente está numa espécie de universo, vamos dizer, e é o próprio universo que se movimenta. Essas ondas que batem aqui. E a Terra sofre o impacto dessas ondulações, né? É isso que a gente identificou. Os planetas também se movimentam sobre a Terra, as estrelas também giram sobre a Terra, é o céu que está girando sobre a gente, tá? Como se fosse uma cúpula, assim, ó, que gira em cima da Terra. A Terra está parada.